Esse é o Guia da Paralisia Cerebral. Nosso compromisso é oferecer conhecimento através de experiências vividas e troca de histórias, para que juntos possamos ter a certeza que o diagnóstico não é o destino e que paralisia cerebral não é o fim. Olá pessoal, tudo bem? Quinta-feira, dia 22 de outubro, 20 horas, a nossa live toda especial. Vamos aguardar aí o pessoal entrar, estamos aí. Vamos aguardar o pessoal entrando. Vamos lá pessoal, já vamos iniciar a nossa live. Vamos cenário novo. Isso aí pessoal, tô esperando. Esperando mais uns minutinhos aí. Isso aí, pessoal. O áudio tá bom, tá tudo ótimo. Vamos esperar mais pessoas entrarem. Esperar mais alguns minutinhos. Se o áudio estiver ok, o pessoal pode ir mandando aí, ok. Tá dando para ouvir bem? Tá tudo ok? O pessoal que tá entrando aí, vocês estão ouvindo? Tá tudo bem? O áudio tá bom? É isso aí, pessoal. Quinta-feira, 20 horas, iniciando a nossa live. Engraçado que é a nossa primeira live com uma profissional da saúde, para a gente mandar um conteúdo aí bem legal para vocês. Vamos lá, primeiramente eu quero agradecer, tá? A Érica, né? A gente vai falar um pouquinho da Érica já. Eu quero agradecer também a Valesca, tá? A Valesca, ela é representante lá do Laboratório Hebron, tá? Onde produz uma medicação chamada Ziclag. Eu não sei se as pessoas conhecem, mas tem uma medicação que chama Ziclag, que a Clarice faz uso, tá? Ela é uma medicação como se fosse um spray, tá? Que usa na musculatura, tá? Durante aí esse debate, durante essa live, a gente vai falar um pouco dessa medicação, que eu acho que vale a pena. Para a Clarice foi excelente, tá? Esse Ziclag, que é produzido aí pelo Laboratório Hebron, tá? Então um grande abraço aí para a Valesca. Obrigadão, viu? Vamos iniciar então, pessoal? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Diego, tá? Sou enfermeiro, sou formado pela Universidade de Mogi das Cruzes. Atualmente eu trabalho na unidade de pronto atendimento, tanto pronto atendimento adulto quanto infantil, tá? Estou cursando especialização MBA Executivo em Gestão da Qualidade em Saúde e Acreditação Hospitalar, tá? Então eu tô terminando essa minha especialização, tá? Sou pai da Clarice, uma menina de 4 anos que tem paralisia cerebral, tá? Ela é gemelar, é gêmeas. Eu sei que você deve estar na sua cabecinha agora pensando, e a outra neném? E a Carmen? Não, a Carmen não teve lesão cerebral, tá? Até mesmo porque a Clarice, ela teve a lesão cerebral pós-parto, tá? Pós-natal que a gente fala, tá? Então foi depois que ela nasceu, tá bom? Então a Carmen não tem nenhuma lesão, tá? Somente a Clarice mesmo, tá bom? E sou idealizador do canal do Guia da Paralisia Cerebral, tá? E o objetivo desse canal, pessoal, é levar informação segura, tá? Informação para todos aqueles aí que estão procurando alguma informação, estão se sentindo sozinhos, querem uma palavra, acabou de descobrir o diagnóstico do teu filho, tem dúvidas. Então, por isso que a gente criou esse canal. Quero agradecer também, pessoal, aproveitando, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Primeiramente, quero agradecer a minha esposa, né? O pessoal deve estar perguntando por que ela não está no vídeo hoje. Na realidade, ela tem muita vergonha de participar, de falar em público, então ela deixou aí para mim poder fazer essa live com vocês, tá? Ela tem muita vergonha, então deixa ela estar assistindo lá embaixo, na sala. Mais um grande beijão aí para minha esposa, tá bom? Quero agradecer também ao Rafael e a Mari, tá? Que faz parte da equipe, que ajudou na criação deste canal, tá bom? Sozinho a gente não faz nada e a gente teve que ter ajuda aí do Rafa e da Mari, tá bom?
Pessoal, falando um pouco da nossa entrevistada de hoje, que vai bater um papo super gostoso, é a doutora Érica, não sei se vou falar o nome dela certo aqui, mas é Érica Ikegaia, tá? Ela é formada em fisioterapia pela Universidade Brás Cubas, em 2007, é especializada em fisioterapia neurofuncional pela Santa Casa de São Paulo, isso foi em 2008, ela é mestre em engenharia biomédica pela Universidade de Mogi das Cruzes, em 2012, tem experiência em fisioterapia neurofuncional há mais de 13 anos. Ela ministra aula em cursos de pós-graduação na área de fisioterapia neurofuncional, certificada internacionalmente em TheraSwitch, TheraTogs e Kinesiotaping. Não sei se eu falei certo, né? Se eu falei errado, ela vai me ajudar depois, tá bom? Vamos procurar aqui para chamar a doutora Érica. Vamos lá. Chamar a doutora Érica. Isso aí. Oi, Érica! Olá, boa noite. Boa noite. Que legal, Érica. Muito obrigado, viu? Primeiramente, queria te agradecer, tá? Por estar com a gente nessa missão aí, que é levar informação, levar conteúdo bom, né, para aqueles que precisam, né? Que a gente sabe que o pai e a mãe de uma criança especial tem muitas dúvidas, né? E nada melhor que você, né, para poder aí sanar várias dúvidas. Muito obrigado, viu, Érica? Muito Imagina, obrigado. eu que agradeço o convite para você, pela Nila também, e agradeço todo o respaldo que vocês me deram, viu? Eu espero que seja um momento de uma conversa muito boa, que a gente tire muitas dúvidas mesmo, Vai ser e sim. tô aí para ajudar vocês. Legal. Bom, vamos começar então, né, Érica? Para começar, eu acho que nada melhor do que a gente começar com aquela pergunta que é o tema de hoje, né? Que é o tema da nossa live de hoje. Por onde começar o tratamento do meu filho? Sim. Hein, Érica? Então, é uma pergunta super ampla, né? No sentido de que quando os pais de crianças especiais ou com desenvolvimento atípico, eles recebem a notícia de que a criança vai precisar do tratamento, surge a dúvida de por onde eu começo? Eu começo pela fisioterapia, eu começo pela fono, pela psico, pela TO, e aí começa a assustar, no sentido de, poxa vida, quanto tratamento eu tenho que ofertar para o meu filho? Será que eu vou dar conta de ofertar tudo isso para ele, né? Eu acho importante a gente frisar uma coisa, Diego, que eu gosto de deixar claro para todos os pais. O que é mais importante do tratamento do seu filho? O mais importante de tudo é o seu filho. Então, antes de você pensar em qual terapia, qual método, qual profissional eu vou buscar, eu acho importante você focar no que o seu filho está precisando naquele Uhum, momento, né? E isso é importante. O que vocês, como família, estão precisando. Porque você, mais do que ninguém, sabe como é delicado lidar com a notícia de que seu filho vai ter um desenvolvimento diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver, né? uhum. E eu acho que isso já é da onde tem o primeiro start, sabe? De onde começar o tratamento. De parar, refletir um pouco e tomar as decisões com calma e com cautela. Uhum. É até engraçado porque quando a gente saiu do hospital, a gente ficou meio perdido, né? Sorte que a gente tinha a doutora Érica próximo da gente, né? Que para quem não sabe, a Érica é fisioterapeuta da Clarice, desde que ela tinha 6 meses, né, Érica? Seis Isso, meses? desde os 6 meses. Isso, 6 meses de idade aí, então, até então, tá com a doutora Érica. E a gente fica meio perdido mesmo, porque a gente não sabia se era físio, se era fono, terapia ocupacional, e a gente fica perdido, né? Mas, ô, Érica, eu tô com uma pergunta aqui, Hum. que é bem legal também, que o pessoal mandou para mim. Acompanhamento psicológico. Existem grupos de apoio aos pais de pacientes com paralisia cerebral? Você vivencia isso lá na clínica? Tem grupos de apoio na sua clínica? Ou você conhece algum grupo de apoio? É importante? Atualmente, Diego, não existe nenhum grupo de apoio em específico. Isso é bem comum em outras patologias. Para pais de crianças com paralisia cerebral, não existe um grupo específico. Porém, eu sempre indico e eu sempre sugiro que a família passe por um acompanhamento psicológico. Isso sem sombra de dúvidas.
né? Porque são notícias e etapas muito diferentes uma da outra. Então, assim, não, mas agora eu digeri a notícia. Tudo bem, você digeriu. Mas viver ao lado de uma criança com desenvolvimento atípico, ela é feita de fases, e cada fase vem uma novidade, e com cada novidade vem uma dúvida, né? Às vezes os pais acreditam que após o momento que eles digeriram e que eles aceitaram a notícia de que a criança vai ter um desenvolvimento diferente, que a evolução e a vida vai ser linear, sabe? E não é, a vida ela é cheia de altos e baixos, Sim. e vivenciar isso do lado de uma criança com desenvolvimento atípico, eu acho que os altos e baixos são até mais instáveis e é natural. Tá tudo bem, sabe? Isso acontecer. Uhum. E então, ter um apoio psicológico é super importante, eu indico para todos. Inclusive, adorei essa pergunta. Ó, principalmente, Érica, no início, né, quando a gente descobre da lesão dos nossos filhos, assim, aquele primeiro momento a gente, quer arrumar culpado e, enfim, quer brigar, e a gente precisa muito desse apoio psicológico. E eu vou te falar uma coisa, você acredita que a gente não teve no início, quando a gente descobriu o diagnóstico, a gente não teve esse apoio psicológico. Assim, quando a gente descobriu, apesar de eu ser da área da saúde, é isso que eu falo pro pessoal, apesar de eu ser da área da saúde, paralisia cerebral é diferente. Por quê? Porque eu não trabalhava com isso. Eu sabia que existia, mas eu não tinha contato com crianças assim, né? Eu trabalhava em hospital, eu trabalhava em pronto atendimento, a gente atendia crianças assim, mas, você atendeu a criança e pronto. Agora você está vivenciando dentro da sua casa uma criança assim, né? E você sabe dos cuidados, mas você tem dúvidas. E foi uma época que a Enila, ela até me perguntava bastante, porque eu sentia que ela não sabia direito o que era paralisia cerebral, entendeu? Eu vi que ela tinha algumas dúvidas, e teve uma época, ela até vai ouvir isso aí, que ela estava se sentindo muito culpada, porque ela estava achando que foi culpa dela, essa paralisia cerebral da Clarice, entendeu? Então foi onde a gente sentiu mesmo que a gente precisava de um psicólogo. E a gente só foi conseguir isso depois quando a Clarice entrou na escolinha de educação especial, que lá tem acompanhamento, enfim. A gente passou um bom período sem psicólogo, viu? Sim. É natural as mães se sentirem culpadas, os pais se sentirem culpados, e eu acho que a mãe ainda mais. Talvez assim, Diego, até por uma questão biológica mesmo, sabe? A mãe se sente muito responsável pelo filho e por tudo que acontece com ele. Mas isso é uma coisa diferente, porque mesmo a gente sendo mãe, a gente não controla o mundo e a gente não controla o que acontece com o nosso filho, né? Então, o que a Nila apresentou de dificuldade, de se sentir culpada, é algo que acontece com diversas mães e com diversas famílias. Até voltando um pouquinho para a pergunta, Diego, eu acho importante frisar o seguinte. Eu super indico o tratamento psicológico, sim. Inclusive, indico tratamento para a família inteira, para o pai e para a mãe, que às vezes é mais importante do que para a criança em alguns momentos. Em alguns momentos, em idades da criança um pouquinho maior, a partir de 4 anos de idade, pode ser que precise de uma abordagem psicoterapêutica para a criança, né? Mas de imediato, para os pais, assim, é essencial. Existem projetos que levam a informação real, né, verdadeira, fidedigna, e que acabam ajudando muito nessa questão de apoio psicológico. Como, por exemplo, é o caso do Guia da Paralisia Cerebral, seu intuito, né, com o projeto. E também existe uma ONG chamada Nossa Casa, que ela foi idealizada por 2 fisioterapeutas de Campinas. E o projeto delas é excelente porque elas têm aí intuito de também orientar as pessoas sobre paralisia cerebral, porque é isso que você falou. A paralisia cerebral é um termo que ela abrange muitos casos assim muito diferentes, né? Então a gente vê crianças assim muito diferentes uma da outra, com um quadro muito diferente. E aí fica muito complicado de você digerir o que você precisa fazer para aquela criança naquele momento, né? E o que acontece muito com a gente, com a Enna também deve acontecer, e eu tenho certeza que acontece com os papais, as mamães também que estão aí assistindo a live, que tem filho especial, com paralisia cerebral. Quando a gente vê uma outra criança que tem paralisia cerebral também,
a gente começa a observar alguns detalhes. É uma atrofia, se ele fala, se ele não fala. E a partir do momento que a gente vê isso, a gente se pergunta, será que meu filho vai ficar assim também? E assim, a gente era bem mais grilado com isso, eu e a Êmila, mas depois a gente acabou desencanando um pouco e falou, não vamos ficar focando nisso não, vamos focar na evolução dela e estimular, enfim, porque cada criança é uma criança, né? Sim. E assim, cada criança responde de uma maneira ao tratamento. Né? Às vezes, assim, um milímetro a mais de uma lesão é que define todo como é que a criança vai ser. Né? Então, assim, a gente sempre está estimulando e a gente parou de ficar pensando nisso, sabe? Mas aquela criança tem paralisia também? Nossa, mas ele está atrofiado, será que a Thaís vai ficar assim também? Então, a gente tinha muito disso, sabe? De ficar observando e ficar se perguntando. Entendeu? A comparação acontece, eu acho que a comparação acontece em todos os casos, em desenvolvimento típico e em desenvolvimento atípico. Isso sempre vai acontecer. O que acontece é que eu acho que a insegurança, quando a gente cuida de uma criança atípica, faz com que a gente compare mais, que a gente se questione mais e que a gente se pergunte mais do tipo, poxa vida, meu filho vai evoluir, não vai evoluir, ele vai responder ao tratamento, ele não vai responder ao tratamento. E sabe que isso é uma questão muito importante, Diego, porque gera uma expectativa e uma insegurança muito grande, né? Quando a gente faz essa pergunta da live, por onde começar o tratamento do meu filho, eu acho super importante a gente frisar uma coisa. Alguns pais chegam super ansiosos da questão assim, olha, meu filho tem paralisia cerebral, né? Mas ele não tem um diagnóstico definido. Como assim? Como que ele tem paralisia cerebral e não tem diagnóstico? Não sabe de onde veio, não sabe se ele ainda tem alguma alteração secundária de origem genética, de origem metabólica. E eu sei que quando a gente pensa em tratamento, a gente pensa em 3 coisas. A gente pensa em diagnóstico, né? Em intervenção, que é o tratamento em si, e em acompanhamento, né? Então, automaticamente a gente pensa nessas 3 coisas: diagnóstico, intervenção, acompanhamento. Porém, não quer dizer que você precisa atingir esse triângulo, essa tríade, para você dar início no tratamento ou na intervenção do seu filho, né? Então, isso é super importante porque quando a gente vê um diagnóstico tão amplo como a paralisia cerebral, a gente se questiona de qual técnica é melhor e traz mais resultado. E às vezes, existem estudos científicos para isso, mas uma criança responde de uma forma diferente da outra, até mesmo porque o ambiente familiar, domiciliar da criança é outro, né? Então a gente tem que levar isso em conta. Acho que é bastante coisa, né, Erika? Bastante coisa que engloba esse tratamento, né? Muita coisa. Legal. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Fisioterapia. É nítido que é importante para a evolução motora do paciente. Auxilia em outros aspectos da vida do paciente? Então vamos lá. É nítido que é importante para a evolução motora do paciente, a fisioterapia. Auxilia em outros aspectos da vida do paciente? Auxilia. Eu vou falar, mas não é porque eu sou fisioterapeuta. Todo tratamento que visa aí tem uma visão global do paciente, né? O paciente como um todo, a família como um todo, ele tem um benefício que vai além daquele proposto de forma terapêutica. Então, eu vou dar um exemplo assim. Claro que quando chega um paciente para mim, eu avalio ele avaliando principalmente a função motora grossa, que é o meu papel. Porém, por conta desse discernimento, eu consigo também verificar abordagens necessárias para ele em relação à resolução de problemas, a desenvolvimento pessoal e social, a motricidade fina, né? Então, existem diversos outros aspectos que isso pode auxiliar. Ao contrário do que as pessoas pensam, e existia uma mentalidade antigamente de que a fisioterapia neurofuncional ela era feita só para manter o quadro do paciente, para ele não piorar. E isso não existe mais. Hoje em dia a gente já percebe que não, que a gente consegue obter ganhos. A questão é em que velocidade e quais ganhos, né? Isso é importante deixar claro. Não sei se está aqui a pergunta, tá? Que as perguntas foram chegando e eu fui colocando aqui, mas a participação dos pais
o que você tem a dizer sobre a participação dos pais na terapia das crianças, né? Então, a participação dos pais é essencial no sentido de que a primeira coisa que eu acho que tem que ser feita para começar um tratamento é enriquecer a rotina da família, é enriquecer a rotina da criança, né? Isso por quê? Porque de todas as técnicas e métodos que existem, enriquecer a rotina é algo que mais dá resultado, no sentido de que a criança consegue digerir aquele estímulo melhor, né? Quando você faz isso ao longo do período, sabe? Ao longo do dia. Ao invés de você só querer que a criança faça fisioterapia 1, 2 horas por dia. Então, isso precisa ser levado para casa. Estou dizendo na fisioterapia porque eu sou fisioterapeuta, mas esse mesmo pensamento, ele vai aí para a área de fono, de psico, de TO, né? Quando a família carrega aquilo que foi feito durante a terapia para o ambiente domiciliar, eu acho que é inacreditável os resultados. A gente rompe barreiras, a gente supera limites. Isso eu digo com todas as palavras. Assim, enriquecer a rotina de casa e ter os pais participando disso é o que mais dá resultado, Diego, de qualquer técnica e tratamento que existe. Legal. E a gente aqui em casa, a gente fez muito isso, né, Érica? Lembra que a gente ia para consulta, né? A Clarice ia para consulta, a gente voltava com um monte de exercício para casa e, o quarto da Clarice parecia uma clínica de fisioterapia. A gente tinha um monte de coisa que a gente fazia. Érica, uma coisa que eu acho bem legal lá na clínica, a Habilitate, é como é que eu posso dizer? É a conversa que vocês têm com os outros terapeutas, com as outras físios. Vocês traçam um plano de tratamento e algumas metas. Uhum. Isso é importante pro tratamento? Isso é importante não só para o paciente, né? Para a família, quanto também é importante para a gente, terapeuta, né? O que a gente faz mesmo? Isso é algo habitual nosso. Normalmente a gente faz uma avaliação do caso, e aí, por meio dessa avaliação, a gente usa algumas escalas que nos auxiliam a triar os casos aí, o que a gente precisa focar mais. E aí, diante disso, a gente traça aí algumas metas. Dependendo do caso, essas metas são estabelecidas em 1, 2, 3 meses. Alguns casos a gente estabelece umas metas aí mais longas, de 3, 6, 12 meses. E eu sempre gosto de explicar para os pais o seguinte, Diego, por que a gente traça essas metas? Para que a gente não se perca no tratamento e nem vocês, né? Uhum. Porque é direito da família saber o que vai ser feito e trabalhado com a criança o tempo todo, né? Uhum. E para vocês saberem, a gente tem que explicar, tem que ter essa conversa, né? E a gente tem que falar, a equipe toda tem que falar a mesma língua. Legal. Né? Então, acho que super assim, importante. eu achei legal porque dentro do hospital tem a equipe multiprofissional, né? Multidisciplinar, né? Que é composta por fisioterapeuta, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, enfim, várias especialidades que discutem o caso do paciente. E lá na clínica eu acho legal isso aí porque vocês discutem o caso do paciente, vê os objetivos, né? Que conseguiu alcançar. E é muito legal porque toda vez que eu vou buscar a Clarice no término da terapia, a Joyce ou você mesmo, ele sempre fala, ó, a Clarice fez isso hoje, ó, que legal, atingiu o objetivo que a gente queria hoje, tá esperto e tal. Isso acaba motivando a gente, e na verdade, assim, pra gente que é pai, isso é muito bom, entendeu? Isso é muito bom a gente ouvir isso. Sim. Entendeu? Tem uma perguntinha também aqui legal. Rigidez muscular, ela afeta todo o corpo do paciente? É a primeira pergunta. Rigidez muscular afeta todo o corpo do paciente? E como podemos identificar as pequenas contraturas musculares e como podemos ajudar dentro de casa, evitando dor e desconforto? Tá. Tem duas coisas diferentes. Na paralisia cerebral, a gente pode ter a rigidez muscular, que é aí relacionada ao encurtamento do músculo, né? Que é de origem músculo-esquelética, quase que ortopédica, essa origem, né? E já existe uma rigidez que ela é de origem neurológica. E aí, normalmente, a gente nem chama de rigidez, nós chamamos de hipertonia, né? Essa hipertonia, aí ela pode sim ter uma característica de origem neurológica. O que muda é a abordagem e o olhar que a gente tem que ter para isso, né?
A rigidez, ela pode afetar, se for uma espasticidade, uma hipertonia, ela pode afetar o corpo todo da criança, sim, a partir do pescoço para baixo, né? Assim como Uhum. ela pode atingir só dois membros, ou ela pode atingir um membro só. Tem o caso de crianças com paralisia cerebral com um único membro afetado. Então, o que acontece? Existe um papel bem importante da fisioterapia em relação a essa rigidez, esse encurtamento, esse tratamento, mas as pessoas focam muito na necessidade de alongamento. E alongamento é algo que a gente não perde mais tempo fazendo, Diego. Por quê? Quando você alonga lá o músculo de uma forma passiva, eu estou alongando o músculo da Clarice, por exemplo. Normalmente a gente está estirando mais o tendão e os ligamentos do que o músculo em si. Se eu quero que a Clarice alongue o músculo dela, eu tenho que dar contexto para ela. Então vamos imaginar duas cenas: a Clarice deitada de barriga para cima e eu alongando a perna dela e ela parada, sem entender o que eu estou fazendo, e eu colocando a Clarice de pé, com uma tala bem posicionada, e eu fazer ela alcançar um brinquedo lá na frente, e isso vai proporcionar o alongamento do mesmo músculo, né? Então, são estratégias diferentes que trazem contexto. Fazer algo que não traz contexto, que não tem sentido para a criança, não motiva a criança, vai fazer com que o aprendizado dela seja menor, né? Então, em Uhum. relação à rigidez, a gente tem que tomar cuidado um pouco com esse olhar. Entendi. Falando da rigidez, contratura muscular, isso. O Ziclag. Vou falar sobre o Ziclag um pouquinho. Acho que o Ziclag é uma medicação aí que veio para somar. Na verdade, eu não tenho bagagem suficiente para falar do Ziclag igual você, Érica. Por quê? Porque é você que aplica, você que vê o resultado, né? Então, o Ziclag está relacionado com essa contratura muscular, enfim, com toda essa parte muscular da criança? Sim, o Ziclag ele é uma medicação tópica, ou seja, que a gente passa no lugar. Ele é um óleo essencial, na verdade, de uma flor que chama Alpinia zerumbete, né? Essa planta, né, ela tem a capacidade de relaxar alguns canais que costumam estar persistentes em casos de crianças espásticas, né? Primordialmente espástica, que é um tipo de aumento de tônus muscular bem específico. Então, para esses casos específicos de espasticidade, o Ziclag, ele ajuda muito, ele auxilia, ele é uma medicação super nova. Quem é fisioterapeuta pode prescrever, porque por ser de uso tópico, a gente Uhum. pode prescrever, a gente não precisa ser prescrição médica. Inclusive, Ele, se a é, gente ele, é, estudar, ele é considerado fitoterápico? ele é considerado fitoterápico. Tá, Isso mesmo. E legal. ele, inclusive, tem uma questão assim, o laboratório que produz, que é um laboratório brasileiro, é uma medicação 100% brasileira. É, ela é uma medicação nova e tem ótimos resultados. Por exemplo, a Clarice foi um caso que, quando eu indiquei a utilização do Ziclag para ela, foi porque a gente tinha uma preocupação bem grande com os braços dela, Diego. Eu não sei se você Uhum. lembra naquela fase que ela estava com os Lembro. braços muito rígidos, muito fletidos, estava difícil de estender, e aí corre o risco de encurtar, né? E aí o risco de encurtar, nossa preocupação é de causar deformidade óssea articular, né? Uhum. E aí precisa de procedimentos mais invasivos para corrigir. Então o Ziclag auxiliou muito nesse aspecto, porque ele relaxava o braço e aí a gente dava função. E isso foi Uhum. fazendo com que a Clarissa aprendesse a usar melhor os braços dela, e ela faz isso até hoje, né? Uhum. Legal. Legal. Eu estava passando aqui bem aqui nas mensagens. Eu tenho Hum, pergunta aqui também no Note, mas eu vou ler essa aqui que eu achei bem interessante. tá É bom. da Simone Venitti. Vejo sempre algumas palestras de ortopedistas afirmando que criança distônica, ao longo do tempo, se torna espástica. Qual o olhar da fisioterapia sobre isso? É. Aí tem uma questão bem importante, que é o seguinte: a criança distônica, inicialmente, nos primeiros 2 anos de vida, aí, normalmente ela é flácida, né? Ela parece uma criança hipotônica, ou seja, com tônus baixo, uma criança muito molinha. Quando ela entra na região, na área distônica, ela flutua entre um tônus baixo e um tônus alto. Ela literalmente flutua, né? Uhum. E isso faz com que ela tenha alguns movimentos involuntários, né? Não existe ligação de que a distonia vira espasticidade. Por quê?
Porque são duas regiões distintas de lesão cerebral. Para a criança ser considerada distônica, ela tem que ter lesão numa região mais profunda do cérebro mesmo, do encéfalo, que a gente chama de núcleos da base, né? E já quando a criança ela é espástica, normalmente ela costuma ter uma lesão mais cortical, mais na superfície do encéfalo. Porém, pode aparecer uma espasticidade tardia por uma lesão secundária. Não quer dizer que a distonia virou a espasticidade, tá bom? Entendi. Tá bom. Mas assim, a Simone que perguntou, ela acabou de escrever. Ela Questão da ela é mãe clínica. da Olivia, isso. Ela é paciente da clínica, a Olivia. E é uma questão até que eu expliquei para a Simone no dia da avaliação. Eu falei, olha, Simone, ela é muito molinha, mas não quer dizer que ela não é distônica. Provavelmente a distonia dela pode aparecer de uma forma um pouco mais tardia, né? Uhum. Porém, como a gente já está intervindo, a gente já está tratando, o objetivo é que apareça numa intensidade menor. Entendi. Legal. Tá aí, Simone. Tá respondida. Vamos lá, então. Tensão do paciente. Quais os exercícios básicos para auxiliar e aliviar a tensão muscular? Tem algum exercício básico que você indica para os pais, para dentro de casa, para poder aliviar aí a tensão muscular? Então, tem que ver de qual origem é a tensão muscular. A tensão muscular, ela pode ser daquela que a gente tem um torcicolo, que dói a musculatura, ou ela pode ser de um encurtamento muscular, né? Ou ela pode ser aí dessa rigidez, dessa hipertonia que a gente falou. O Tá. que eu sempre gosto de indicar para os pais em casa, Diego, e você vai lembrar disso. Eu gosto muito de indicar para os pais fazerem em casa estimulação sensorial nas crianças, que é trabalhar com diferentes texturas durante todo o corpo da criança, principalmente face anterior de tronco, abdômen, nos pés, nas mãos, né? Trabalhar com uma textura mais áspera, uma textura mais macia, algo quente, algo mais frio, né? Uhum. Porque essa estimulação sensorial costuma relaxar quase todas esses tipos de tensão muscular aí que eu citei antes. A estimulação sensorial tem um bom resultado com isso. E outra coisa que eu tenho indicado muito é massagem para criança, né? A massagem em si, principalmente uma massagem bem conhecida que hoje em dia se chama Chantala, ela é uma massagem que promove muita organização sensorial na criança, ela promove muito relaxamento, alinhamento, então, assim, super benéfico. Inclusive, existem artigos que demonstram que crianças que fizeram aí 2 sessões de Chantala por dia, né, crianças com um risco alto para desenvolvimento de paralisia cerebral, tiveram um desenvolvimento bem melhor, um desenvolvimento motor bem melhor com o uso da Chantala 2 vezes ao dia. Ô, Érica, aproveitando falando sobre esses estímulos sensoriais, tem até alguma idade ou assim, não tem idade para fazer? Você pode sempre trabalhar com estimulação? Pode sempre estimular. Sempre Sempre. estimular a parte sensorial. Não tem idade limite e também não tem idade menor. A única coisa que eu peço cuidado é que se a criança for abaixo de 6 meses, tomar cuidado se for usar algum produto, por exemplo, assim, espuminha, porque aí a pele da criança é mais sensível. Mas se Sim. for usar esponja, coisas que, né, são mais tranquilas, não tem problema. Inclusive, Diego, é até importante ressaltar o seguinte: a criança com paralisia cerebral, ela cresce. E aí, conforme ela tem estirão de crescimento, às vezes tudo aquilo que ela aprendeu no tamanho pequeno, e ela vai crescendo, ela tem um estirão de crescimento, ela desorganiza. Ela começa a ter uma dificuldade. Então, existem alguns casos de pacientes que os pais falam: poxa, mas ele estava tão bem e ele piorou. Mas o paciente teve um estirão de crescimento. Às vezes a criança cresceu mais de 6 centímetros no ano. Então, Entendi. esse estirão de crescimento faz a criança perder o parâmetro do corpo dela. E aí a gente tem que entrar bastante com essa estimulação sensorial. Traz muito resultado. Aqui em casa faz um tempinho que a gente não faz, a gente precisa voltar. Puxar minha orelha, puxar minha orelha. Vamos lá, uma outra perguntinha também. A partir de qual momento é possível diagnosticar a paralisia cerebral? Isso é importantíssimo. Eu diria pré-natal, nos casos que existe lesão pré-natal ou que existe alguma alteração em exame, por exemplo, citomegalovírus, né?
toxoplasmose. Existem alguns casos que já existe uma possibilidade grande da criança apresentar aí paralisia cerebral ao nascimento. Porém, vamos falar depois do nascimento, tá? Logo que a criança nasce, nos primeiros 2 ou 3 dias, já existem 2 escalas bem específicas, Diego, que foram elaboradas aí para verificar como que é o repertório de movimento da criança, se ele está dentro da normalidade ou não. E aí, essas escalas conseguem graduar se a criança está com um padrão de movimento mais próximo do típico ou mais próximo do atípico, e isso encaixa ela numa maior possibilidade de apresentar paralisia cerebral diparética, né, assim, ou Entendi. quadriparética, isso já com dias de vida, né? E eu acho super importante porque são escalas que foram bem desenvolvidas e são excepcionais. Legal, legal. O da Clarice a gente descobriu ainda dentro do hospital, né? Antes dela sair, a gente já recebeu o diagnóstico, né? Que ela fez diversos exames, fez ultrassom, e ela teve hemorragia intracraniana, você já sabe da história. Então a gente ficou sabendo no hospital, né? Já. Mas é isso aí, vamos lá. Outra perguntinha. A paralisia cerebral pode piorar com o tempo? O pessoal tem dúvida sobre isso, viu? É legal a gente falar sobre isso, porque o pessoal tem bastante dúvida. O pessoal não sabe se vai piorar, se não vai, se regride ou não. Tá. São duas questões diferentes. A paralisia cerebral, ela é uma lesão estacionária. Ela é uma lesão que não aumenta. Por exemplo, é que nem quando a gente corta a pele e aí cicatriza e fica aquela região da cicatriz. Aquela cicatriz não aumenta, né? Ela fica no mesmo local. Porém, a paralisia cerebral em si, como ela é algo que acompanha a vida da criança, essa lesão acompanha, né, a vida da criança, o crescimento, muitas vezes outras lesões podem ir surgindo, às vezes lesões musculares, como encurtamento muscular, deformidade, né, com necessidade até de procedimento cirúrgico para corrigir deformidade, né, isso é bem comum. Érica, e Então, assim, os pais, o que acontece? A criança, quando ela é bem novinha e tem o diagnóstico de paralisia cerebral, aparentemente a criança não tem nada, né? Se você olhar assim que nem a Clarice. Clarice, se você olhava para Clarice, não dava para ver que ela tinha nenhuma lesão, nada. Sabia que ela tinha. Com o passar do tempo que você vai observando, né? É isso que você falou, às vezes acaba afetando a parte motora, né? Então aí, nesse momento que eu acho que os pais, eles começam a achar que está piorando a paralisia cerebral, entendeu? Eu acho que é nesse momento que eles começam a observar, né, que a criança não está falando, ou que está ficando muito rígida, aí eles, pode ser que eles pensam que tá piorando. piorando a paralisia, né? E não é, né? Não é. Não, e até tem uma questão, né, Diego? Na realidade, é aquilo que a gente falou da comparação também. Conforme a criança vai crescendo, você tem o hábito de comparar ela com alguém da idade que ela está, né? Desenvolvimento Uhum. típico. E aí você começa a achar que cada vez mais está piorando o seu filho, o quadro do seu filho, e não é isso. Porém, existem diversos fatores secundários à paralisia cerebral que podem piorar o quadro motor dele, sim, tá? Por isso que a gente fala que criança com paralisia cerebral não é só questão de fazer fisioterapia o resto da vida. A questão é de ter um olhar assim para essa necessidade a longo prazo, né? Entendi, entendi. O pessoal está pedindo aqui, Érica, para falar o que é distúrbio motor e quais os tipos de distúrbio motor de paralisia cerebral. Tá. Distúrbio motor, na verdade, a palavra distúrbio está relacionada a tudo aquilo que não funciona da forma que deveria funcionar, no sentido de que é muito abrangente distúrbio motor, né? Ele engloba aí qualquer alteração que a criança pode apresentar relacionada a atraso ou dificuldade de atingir um marco motor, por exemplo, de rolar, de ficar de gato, né? De ficar em pé, ou a criança demora mais ou faz de um jeito diferente do que é típico, do que é mais comum, tá? Então, o distúrbio motor, ele é isso. Na paralisia cerebral, a gente relaciona os distúrbios motores com o tipo de paralisia que ela apresenta. Então, por exemplo, a paralisia cerebral espástica é uma paralisia cerebral onde tem um aumento do tônus e parece que a criança tem cãibra em alguns momentos, né? A paralisia cerebral distônica, que é essa que a gente conversou, que é flutuante, a criança tem mais movimento involuntário,
né? Tem a criança mais flácida, paralisia cerebral flácida, onde a criança é mais molinha, tem dificuldade de sustentar algumas posturas, algumas posições. E tem algumas mistas, né? Que tem um pouquinho de cada uma. Que aí a gente entra naquela questão que a Simone perguntou. Então, minha filha com distonia, ela pode apresentar espasticidade? Não, às vezes a lesão já é mista, né? Só que a espasticidade demorou mais para apresentar, para aparecer, né? Entendi. Érica, tem uma pergunta aqui no feed, não sei se você viu, acho que é a última pergunta aqui, ó. Meu filho tem paralisia cerebral, traqueostomizado, gastromizado, com 17 quilos e não tem controle nenhum do tronco. Algum exercício que ajude neste caso? Diversos exercícios, né? A tráqueo e a gastro, eles não impedem a criança de trabalhar exercício de tronco. O que eu sugeriria é analisar a possibilidade de colocar essa criança mais vezes sentado ao longo do dia, né? Sentado com contexto. Não é colocar sentado e cronometrar 5 minutos. É colocar ele sentado no momento que ele tem uma atividade para fazer, que seja prazerosa para ele, ou que seja no momento que ele gosta muito de conversar com os pais estão à frente, ou se ele gosta de brincar com tinta, colocar tinta e ele explorar a tinta, mas aí ele está trabalhando o tronco e tem um porquê, tem um contexto dele estar fazendo aquilo. Entendi. E o que é importante também a gente falar para os pais, né, que aqui em casa demorou um pouco para a gente começar a prestar bem atenção na reação da Clarice. Então, assim, às vezes a gente dava um estímulo sensorial para ela e a gente não observava a reação dela. Então, assim, depois de um tempo a gente foi aprendendo a observar, entendeu? O que ela mais gostava, o que ela não gostava, né? E assim, e depois a gente começou a ver que, o que ela não gostava, ela fechava a cara mesmo e ficava super brava. Ela né? fica Então, super brava. mas o importante é os pais saber observar isso, entendeu? Que eu acho que às vezes falta um pouco, igual faltava aqui em casa. A gente era assim, a gente fazia alguma coisa com a Clarice e não prestava atenção na reação dela, né? Então, assim, às vezes são mínimos detalhes, né? Um olhar, o jeito que ela olha, o jeito que ela franja a testa. Então, assim, são coisas que a gente tem que observar nos nossos filhos. Tem. né? E até uma dica, Diego, é o seguinte: a criança com paralisia cerebral, normalmente, ela responde, às vezes, de uma forma até mais lenta. Uhum. Então, às vezes, você dá um estímulo e você está esperando uma resposta imediata, mas a criança está se organizando para dar aquela resposta. Então, dá um estímulo e espera ela responder antes. Existe um período, sabe, importante, que a gente precisa esperar a criança responder e demonstrar motoramente ou por tentativa de fala se ela está gostando ou não, né? É super importante que você falou, porque, assim, eu vou usar de exemplo, né? A partir do momento que a Clarice sentiu que tudo que ela fazia causava uma reação em você, na Carmen, na Nila, aquilo motivou ela de uma forma que ela começou a evoluir muito mais do que antes, né? Isso em plena pandemia. Assim, quando vocês começaram a notar isso, e ela começou a entender que ela estava sendo compreendida, a evolução dela foi incrível. Então, isso é algo que eu gosto de usar como exemplo para os pais entenderem que a criança, não adianta ela ir para físio 5 vezes, né, por semana, se isso não é feito em casa também, no sentido de que a criança não quer o parabéns da físio, ela quer o parabéns dos pais. Dos papais, isso mesmo. Exato. Ela quer a reação dos pais. Então, isso é super importante, sabe? E isso é algo que eu queria que todos os pais entendessem, porque faz muita diferença. E é legal, porque quando eu saio da clínica, né, quando a Joyce ou você entrega ela pra gente, eu coloco ela no carro e eu já começo a conversar com ela. Ei, filha, o que você fez hoje? Como é que foi? Conta pro papai. E ela começa a querer falar. E assim, Fala é um monte. muito legal. E assim, eu dirigindo ela atrás, normalmente eu vou sozinho, né? Eu dirigindo ela atrás, eu falando com ela, conta o que você fez pra mim, conta pro papai, que o papai quer saber. Eu fico só olhando no retrovisor aqui, ó, ela fica muito empolgada. Ela fica, entendeu? ela fica. E quando ela fica brava também, ela fecha a cara. Também, fecha a cara e é isso mesmo. Aproveitando, a gente está falando sobre um pouco dessas intervenções, tá perguntando aqui, o que é intervenção precoce?
Ótimo. Então, assim, intervenção precoce é quando a gente começa já a fazer o tratamento da criança, praticamente com até 15 dias de vida em diante, a gente já começa a fazer o tratamento. Fisioterapia, fono, TO, psico, né? E às vezes até alguma atividade física mais constante da criança. Mas eu acho importante explicar uma coisa, Diego. Estimulação precoce é um termo assim que foi bem utilizado e hoje em dia a gente até utiliza um termo diferente que chama estimulação essencial, principalmente no caso de crianças prematuras. Por quê? Cerca de 90 a 95% das crianças que nascem prematuras, independente delas terem lesão ou não, elas podem ter um atraso importante do desenvolvimento motor, até 1 ano de idade. Então, isso é importante para esclarecer, porque essa estimulação essencial que a gente fala é principalmente relacionada a casos de crianças com caso de prematuridade, né? Já para as crianças bebês, que já existe ou um diagnóstico, ou uma suspeita, uma hipótese diagnóstica, já o ideal é entrar com um tratamento de cara, tá? Uhum. E a Liven mandou aqui que a Carmen é fundamental para a evolução da Clarice. Muito. Exatamente, muito. A Carmen agora está numa fase de querer brincar muito, né? Então é o dia inteiro brincando e não para de brincar e brinca com a irmã. Só que eu vejo que ela fica um pouco chateada da Clarice não conseguir brincar com ela. Entendeu? Sim. Tanto que agora há pouco até teve uma cena aqui na sala, que ela brincando com a Clarice, ela veio, mas a Clarice não fala comigo. Entendeu? A gente falou assim, é assim mesmo, filho, mas você tem que brincar com ela, você tem que ensinar ela a falar, você tem que conversar com ela. Então a gente vê que ela eu acho que ela é a que mais dá duro ali pra estimular a Clarice, viu? É. A Carmen desde muito pequenininha, né? Que eu lembro que eu levava a Clary para a sala e a Carmen ficava na recepção e a Clarice chorava e a Carmen ficava um pouco na defensiva, assim, né? Cuidando da irmã. Tipo, É isso mesmo. que essa moça tá fazendo com a minha irmã que tá chorando? Vamos lá, tem mais uma perguntinha aqui. Existem critérios para o diagnóstico? Por exemplo, o paciente com Down tem características visuais para ser identificado como Down. E o paciente PC não. Então, existem alguns critérios de diagnóstico, para o diagnóstico? Critérios diagnósticos a gente usa muito quando é uma doença ou uma patologia que a gente não consegue definir se teve lesão ou não. No caso da paralisia cerebral, como ela é uma patologia que, por definição, tem que ter uma lesão encefálica no sistema nervoso central, né? Dificilmente a gente precisa usar um critério diagnóstico. Normalmente o diagnóstico é dado aí pelo exame de imagem, né? E por uma consulta aí, um exame clínico de um neuropediatra, ou às vezes até mesmo do próprio pediatra da criança. Legal. Vamos lá, mais uma aqui. Existe uma expectativa de que nos próximos anos a medicina avance a ponto dos pacientes terem uma evolução consistente? Então, existe uma expectativa de que nos próximos anos a medicina avance e a ponto dos pacientes terem uma evolução consistente? Tem algum estudo que fale que pode melhorar? Tem diversos estudos. Isso, eu acho que é algo que tem acontecido assim constantemente, Diego. A medicina, né, tem evoluído de uma forma muito importante em todas as áreas. Eu acho importante frisar que na área da reabilitação física, como fisioterapia, educação física e TO, isso tem acontecido de uma forma muito grande. E já existem tratamentos experimentais que são utilizados no Brasil, que têm bons resultados. Né? Por exemplo, a estimulação transcraniana, né? Ou a estimulação transcraniana por corrente contínua é um tratamento inovador. Né? A gente tem aí também alguns métodos intensivos que já estão aí sendo estudados há um longo tempo, algumas outras técnicas específicas, treinamento locomotor é algo que tem sido muito utilizado. Então, existe sim, acho que uma possibilidade muito grande. Só que eu acho que a gente entra num aspecto importante. Tudo aquilo que é de inovação, que é experimental, ele passa aí por um processo de validação muito grande na comunidade científica. Então, tem que ter artigo publicado, tem que ter pesquisa feita, tem que passar por comitê de ética. Então, por isso que demora, né? Uhum. Por quê? Porque
as pessoas só querem, a comunidade científica só quer entregar aquilo que é bom, que foi comprovado que não faz mal, né? Que é relevante, que é importante. Então, eu acho que existe a possibilidade, sim, mas com cautela. É legal a gente também deixar bem orientado para os pais que para tomar cuidado nessas coisas novas que vão surgindo, sem ter uma base científica, né? A Érica sabe muito bem que aqui em casa tudo que é novo, a gente pergunta para você, né, Érica? Pergunta se já teve algum estudo, se você conhece, enfim. Mas, assim, eu sei que tem pais que ficam tão desesperados com algumas coisas que acaba aí, e às vezes prejudica a saúde da criança, Sim. né? Quando age pelo impulso, né? É. De querer melhorar, eu também quero que a Clarice, evolua, 200%. Mas a gente não pode arriscar a vida dela também e fazer coisas que não tem uma base científica, enfim. Né? Sabe que assim, é uma coisa que eu ouço muito, né, Diego? Os pais falarem assim, ah, se não fizer mal, se não fizer bem, mal não faz. Mas faz sim. Então, isso é uma questão assim, que eu deixo claro. Tem que pesquisar, tem que ter uma base científica para fazer algo experimental e pesar na balança se aquilo vale. Às vezes você vê um tratamento experimental super novo, mas ele não se encaixa para o quadro do seu filho. Então, qual é a sua necessidade de arriscar? Eu sei que existe uma ânsia, uma ansiedade muito grande de tratamentos miraculosos, no sentido de trazerem resultados muito rápidos, né? Resultados, assim, muito instantâneos. E o sistema nervoso não funciona assim. O corpo da criança não funciona assim, né? Então, assim, claro, precisamos fazer o tratamento quanto antes? Sim, mas tem um foco. E esse é um dos motivos pelos quais eu faço questão de estabelecer meta com os pacientes, para os pais entenderem realmente o que eu estou propondo para eles, sabe? Legal. E uma coisa bem engraçada, que a Clarice teve um tempo, esse assunto é bem polêmico, né? Do canabidiol, né? A gente conseguiu, né, para poder utilizar na Clarice, só que para a Clarice não surgiu efeito. Né? E o pessoal, muita gente mandava mensagem pra gente, falava assim, mas como não? Mas é bom pra caramba, todo mundo fala que é bom o canabidiol. Eu falei assim, então, pode ser bom, mas pra Clarice não foi, não adiantou nada. Entendeu? Então, assim, você, que nem, na época, a gente até estudou bem a possibilidade, a neuro dela na época, que indicou, ela falou assim, a gente já tentou de tudo, é melhor a gente tentar o canabidiol. Vamos tentar? Vamos. É uma neuro que tá pedindo, né? Então a gente vai usar sim. A gente usou por um tempo, não deu certo, sem problema nenhum, né? Mas assim, por que eu tô dizendo isso? Que é para as pessoas buscarem algumas coisas que sejam assim, que sejam seguras, orientado por um médico, entendeu? Não adianta querer fazer por conta que não dá, né? Eu também concordo. A Nila veio aqui dar um oi para vocês. Oi, Nila. Ela morre de vergonha. Érica. Oi, Nila. Ela morre de vergonha, mas ela vem aqui só falar um oizinho, né? Não. Ela não tá te escutando, peraí. Ah. Fala um oi, pessoal. Oi, gente. Oi, Érica, Nila. tudo bem? Tudo bom? Bem. Eu tô lá na sala com as meninas e o celular tá bem alto. Aí você começou a falar, a Clarice assim. Já começou. Acho que ela já pensou, agora é a hora? Sério, à noite a gente vai fazer a fisioterapia. Aí eu falei, calma, filha, a tia só tá conversando com o papai. Mas aí ela tá lá assim, Ui, filha. tipo, sabe quando ela fica com a carinha assim? Eu falei, não acredito, agora não. É o amor que ela tem. Só passei pra mandar um oi pra falar isso aí. Obrigada, Érica, por tudo, sempre. Imagina. Beijo. Isso aí, pessoal. Legal, viu? Tô muito feliz, viu, dessa live, esse bate-papo. E assim, não parece, mas o tempo voa, né? Nossa, o tempo voa já 54 minutos já de live. Eu acho que assim, das perguntas, Érica, que foi passado, a gente já conseguiu fazer e agora tá aberto. Você quer falar alguma coisa? O que você tem a dizer para os pais, enfim? Bom, eu acho que é importante a gente parar esse momento,
que como a gente está falando assim de tratamento em si, eu acho super importante ressaltar de novo aí a importância da participação dos pais e da família em si, sabe? Da família como um todo. De todo mundo falar a mesma língua para o tratamento da criança, de todo mundo ajudar. E em casos de criança com paralisia cerebral, a gente sabe que os casos costumam ser muito complexos, né? A rotina para os pais é pesado. Então, ter uma rede de apoio, ter com quem contar, ter com quem, às vezes, a gente poder contar para ter um dia de folga, que é importante para os pais, ou poder contar com ajuda, às vezes, para levar durante a terapia, né? Para os Exatamente. profissionais, assim, para os estudantes de físio, para quem é profissional físio, fono, TO, o que eu indicaria também é ter esse lado, esse olhar humano para o caso, no sentido de também de passar algumas coisas, sabe, para casa. Isso é algo que eu sempre passo para casa, mas não exigindo, mas no sentido de orientar. Os pais, eles querem fazer parte, eles têm que ser, assim, empoderados, sabe? Os pais, eles precisam tomar decisões relacionadas ao tratamento dos filhos. Eles precisam ter esse poder, sabe? Eu acho que isso é essencial. Enfim, você sabe mais que ninguém, Diego, que em alguns momentos eu falo, olha, Diego, existem duas possibilidades, ou a gente faz a A ou a gente faz a B. Eu vou te dar a minha opinião sobre as duas, mas quem vai decidir são vocês, porque a Clarice é a responsabilidade de vocês, ela é o maior tesouro de vocês. Eu acho que isso os pais têm que entender. Não é delegar a decisão para o profissional, e sim, assim, se informar e tomar a decisão, né? Exatamente. Mas é isso que você falou. A gente gosta mesmo de participar dessa terapia, né? Quando a gente vem para casa, a gente faz. A gente agora está trabalhando bastante com a parte da fono, porque a Clarice está fazendo uns roncos, enfim. Aí a Fernanda, que é a fono da Clarice, passou alguns exercícios para fazer em casa. E a gente está fazendo legalzinho, meu. Todo dia a gente está fazendo. A gente faz até aqui no meu quarto, que é mais espaçoso. E assim, por quê? A Clarice, ela vai na fono uma vez por semana. E aí fica 6 dias sem fono. Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa em casa. Por mais que seja o básico, o basiquinho e tal, porque, meu, apesar de eu ser enfermeiro, eu não sou físio, nem fono, e nem... Né, eu só sou um enfermeiro que não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, assim, o básico que eu faço em casa, meu, já ajuda pra caramba. Entendeu? E eu quero estimular os pais a perguntar para físio, né, meu, tem alguma coisa que eu posso fazer em casa, alguma coisa básica? Tem pai que fica muito seguro, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de fazer com meu filho, pode ser que quebre. Calma, você não vai também virar seu filho de ponta cabeça. São coisas básicas com a estimulação, né, como a gente fez aqui em casa, né, que a gente fazia muito. Não sei se você lembra que eu montei aquelas caixinhas com areia, caixinha com feijão, caixinha com arroz, colei eu lembro que eu colei num papelão. Foi feijão, outro, um monte de coisa, buchinha, de passava no corpo da Clarice. Você tinha macarrão, foi. E até mesmo estimulação visual, lembra que eu montei uma caixa? Você fez caixa de luz. Não, foi a gente que fez junto, né, a caixa. Para estimular a parte visual da Clarice. Então, assim, os pais têm que estar dispostos também a querer ajudar os filhos, né? É uma parceria, né, Diego? É uma parceria. Eu acho assim, quando chega uma família, eu falo, olha, é um relacionamento novo e longo, espero eu. Então, assim, a gente precisa ser muito honesto um com o outro, né? Precisa, pior que precisa mesmo. E quando não estiver fazendo o que vocês pedem, a gente tem que falar, a gente não tá conseguindo fazer em casa, entendeu? Tem que falar mesmo, tem que ser, isso, é parceria mesmo. Sim. E acontece, né? Acontece. Não é para ser terapeuta do filho, mas é para também proporcionar algumas coisas em casa. Acho super importante. Legal. Érica, valeu. Meu, que, assim, para a primeira live do canal com um especialista, meu, foi sensacional. Foi rapidinho. Teve bastante gente. Meu, eu achei que ia dar pouquinha gente, mas veio bastante gente e a gente fica muito feliz. E mais uma vez, a gente agradecer você, tá? Agradecer a Joyce, agradecer Ai, caramba. Vamos, pessoal. A Joyce, a Eriquinha, a Bia. E agora a Mari. E agora a Mari também. A Mari eu não consegui conversar com ela ainda, mas eu sei que tem a Mari também. A gente é muito grato ao pessoal da Habilitate
todo o apoio que vocês dão a gente, não só na parte de físico, mas, assim, que vocês são amigos mesmo, sabe? A gente tem liberdade de conversar, não só sobre a Clarice, mas sobre vários assuntos. E, assim, quando a gente vai lá, a gente sente muita vontade na clínica, e isso é bom, entendeu? Sim, com certeza. Eu fico super feliz de saber isso, na realidade. Eu tenho um xodó com a Clarice, assim, e com vocês. Bom, eu tenho com todos os meus pacientes, mas a Clarice é um caso muito especial, porque eu lembro dela bebê, né? E aí agora eu vejo ela moça virando o olho pra mim quando ela tá brava. Mas tá bom, pessoal, vai encerrar a live, falta só 14 segundos. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a você que curtiu a live, que assistiu, e vai ter mais live, viu, pessoal? Só ficar ligadinho. Beijão, tchau, 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 Érica. Tchau.